A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros. A pauta que vem das rádios comunitárias. Notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Pós-Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Meu irmão, rádio comunitária não é pirata não. O povo entendendo tudo, mesmo de forma precária. Transmite cidadania na rádio comunitária, martelando todo dia um recado curto e grosso que vai chegar esse dia. Acredite, seu moço. Se liga, meu irmão, se liga. Rádio comunitária não é pirata não. Se liga, meu irmão, rádio comunitária não é pirata não. Se liga, meu irmão. Boa tarde, agora são 2h03. Estamos dando início ao programa Alô Comunidade. Hoje, 27 de dezembro, o último programa do ano. A gente está na edição 172 do programa Alô Comunidade, mais uma vez ao vivo aqui, direto dos estúdios da sua Tabajara AM. Eu sou Dalmo Oliveira, do coletivo de jornalistas Novos Rumos. E agradecemos inicialmente a sua audiência hoje, nesse sábado aí, pré-ano novo, né? Estou aqui com meu amigo Beto Palhano para a última edição deste ano do Alô Comunidade. Boa tarde, Beto Palhano. Boa tarde, companheiro Dalmo. Boa tarde, o nosso técnico de áudio, companheiro aí. Maurício José. E aqui mais uma vez estamos realizando esse programa. Por sinal, mais um ano que se passa e nós conseguimos concretizar o sonho de realizar este programa para toda a comunidade da Paraíba e do Brasil, inclusive especialmente para os nossos colegas que trabalham com a rádio comunitária. Vamos agora, estamos começando, é o número 176, são mais de 3 anos já, né, Dalmo? A gente está entrando aí no quarto ano do Alô Comunidade. O programa Alô Comunidade. Ano 4, que é uma faça, inclusive, apesar de que nós começamos despretensiosamente esse programa e hoje ele está aí já fazendo sucesso com pelo menos 12 ou 13 ouvintes, rádio ouvintes assíduos, né? É isso aí, agora são 2h05. Este programa, Palhano, é uma realização da Sociedade Cultural Pós-Nova República. Também em parceria com a Rádio Tabajara, Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, Coletivo de Jornalistas Novos Rumos e Ponto de Cultura Cantiga de Niná, da cidade de Itabaiana do Norte.
A produção de hoje e a apresentação é de Dalma Oliveira e Beto Palhano, aqui nos microfones da sua Tabajara AM. Nas reportagens externas nós temos o Evânio Teixeira e o Zuma Nunes, que sumiu o Zuma, rapaz, cadê Zuma? Esses nossos repórteres são muito sem futuro, sinceramente. Principalmente Zuma Nunes, que nunca mais, nem para fazer uma ligação. E o nosso amigo Evânio Teixeira também, né? Sumiu, né? Sumiu mesmo. Evânio até que manda uma sonorazinha, de vez em quando ele manda. Ô Maurício, na técnica do nosso amigo Mário José, hoje é Beto Lucas ou Ivan Machado que vai substituir? Hoje é Arnaud Delano? Hoje Arnaud Delano estará substituindo o nosso amigo Beto Lucas já no finalzinho do programa. Em cadeia conosco, são várias rádios comunitárias aqui da cidade de João Pessoa e do estado da Paraíba que estão... Tem gente para entrar no ar aí, Dalmo? Pronto, professora Lia, nossa amiga professora Lia lá. Quer dar um bom Natal pro povo. Professora Lia, fique à vontade. Nós estamos aqui no programa Alô Comunidade. O espaço é todo seu. Eu quero desejar a todo o pessoal, funcionários e técnicos da Tabajara, o meu feliz Ano Novo e Feliz Natal. Feliz Natal e Ano Novo. Que Deus esteja sempre ao lado de todos vocês. Vocês são uma equipe espetacular, de amor, de carinho. Abraço! De amor, de carinho. Transmite muito amor para as pessoas que às vezes ficam tristes. Vocês é uma luz. Vocês todos da Tabajara, Feliz Natal e Ano Novo. Um feliz Ano Novo para a senhora também, dona Lia. Obrigado pela audiência, viu? Obrigada, Lia Serrano, viu? Lia Serrano. Tá no Geisel, é? É aqui no Geisel, eu moro na rua José Marcelo Costa. Beleza. Um abraço aí, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para o pessoal do conjunto do ex-ditador Ernesto Geisel. Aquele Geisel, eu fiz a inauguração dele, viu? Estive com ele, viu? Aqui do Geisel. A inauguração, né? Foi, quando ele foi inaugurar o conjunto Geisel, eu estive aqui, eu dou o maior abraço a ele, viu? Beleza, minha família também é da época do início aí, do início. Do Geisel. Aquelas casinhas, todo dia popular. E hoje não, hoje é um bairro muito selecionado, muito respeitado, viu? Primeira de luxo aí no Geisel. Um abraço. Eu sou uma pessoa, eu gosto muito da filha do Geisel. Eu estava em 3 anos de casado quando eu vim para aqui pro Geisel. Beleza, tá dona Lia. Beleza, dona Lia. Obrigado, viu? Obrigado, que Deus o proteja vocês todos aí da Tabajara. O meu boa tarde. Pra senhora... Feliz Natal e Ano Novo. Pra senhora também, viu? Olha, também em cadeia conosco, Palhano, estão as seguintes rádios comunitárias: Rádio Diversidade do Jardim Veneza, Rádio Alquimista de Mussumago, Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael, Rádio Sintonia da Ilha do Bispo, Rádio Independente do Timbó. Também conosco a Rádio Associação Cactus, lá de Mandacaru, e a Cauã da cidade de Aparecida. E ainda a Rádio Quebra-Mar FM de Cabedelo. A Rádio Araçá FM da cidade de Mari. E ainda a Rádio Umbu FM lá de Umbuzeiro, no sertão da Paraíba. Rádio Casa Branca da cidade de Bahia, a cidade francesa. E lá da minha cidade natal vem a Rádio Comunitária Nordeste FM em Guarabira. E a Rádio Comunitária Verdes Mares de Pilar, que nos transmite todos os sábados ao vivo. Esse programa também é retransmitido diariamente pela Rádio Web Porto do Capim, que tem aí um site exclusivo para sua transmissão. Daqui a pouco a gente divulga aí o endereço da Rádio Web Porto do Capim. Mas você pulou a Rádio Difusora de Gurien, né? Gurien. Não tá nessa lista aqui não, mas tá na tua aí, né? Tá aqui na minha. Rádio Difusora de Gurien, que também
nos retransmite. E tem aqui nessa lista uma rádio nova nos retransmitindo, é a Rádio Poste de Caldas Brandão. Cidade de Caldas Brandão. Você ainda pode nos seguir através do Twitter, @alôcomunidadepb, e também através dos sites direto do senhoar.com.br, Rádio Zumbi JP.blogspot.com.br, Novos Rumos Jornalistas.blogspot.com.br. E ainda, pessoal, telefone aberto aqui para a gente receber aí a ligação dos nossos ouvintes pelo 3214-7796 ou 3214-7797, os números diretos aqui dos estúdios da Tabajara AM. No programa Alô Comunidade, nós vamos até às 15 horas, hoje ao vivo, mais uma vez, aqui pelas ondas da Tabajara AM. O programa de hoje tem a gente vai bater um papo, tem uma entrevista aqui exclusiva com o companheiro Júlio Américo. Na verdade, eu te chamava de Américo antigamente. Júlio Américo veio falar conosco aqui um pouco sobre essa... Na verdade, é um tema novo aqui na discussão nacional, na verdade, Júlio, que está liderando aí uma campanha aí de liberação do canabinol, né, Júlio? Uma boa tarde para você, obrigado pela presença. Antes dele começar a falar, Zé Carlos do Zé Américo e Roberto Bezerra do Alto dos Mateus ligou agora dizendo que está lá nos assistindo, pediu pra gente divulgar aqui. Muito um feliz ano novo para você, Zé Carlos e Roberto Bezerra, e que o ano novo se inicie da melhor forma possível para vocês e continuem sendo nossos assíduos ouvintes. Então, boa tarde, Júlio Américo. Boa tarde, Dalmo. Boa tarde, Beto Palhano. Boa tarde, ouvintes aí do Alô Comunidade. Eu tenho uma notícia muito boa, né? Nós tivemos agora no Rio de Janeiro e a gente acabou de fundar no dia 13, no Rio de Janeiro, a Associação Brasileira de Pacientes de Maconha Medicinal. É uma campanha que a gente vem fazendo já há um bom tempo no país todo, né? Começou com crianças epiléticas que usam para controle das crises epiléticas que não são controladas com remédios convencionais. A gente descobriu em uma das substâncias que tem na planta, na maconha, chamada canabidiol, o alívio do sofrimento dessas crianças. E aí veio todo esse movimento que a gente vem fazendo pela regulamentação do uso medicinal da maconha. Que aí hoje nós temos não só crianças epiléticas, mas tem adultos com epilepsia que não é controlada, temos pessoas com esclerose múltipla, com câncer, com Alzheimer, com Parkinson e tantas outras patologias que se beneficiam do uso medicinal da maconha. Asma também, né? Sim. Asma. Sim, tem. Porque eu sou asmático, minha família tem essa origem alérgica e eu descobri ainda jovem que a maconha ela é um remédio muito bom para asma. Então tem um princípio ativo da maconha que é interessante para asma. Um deles, né, Júlio? É. Olha, agora são 2h14, daqui a pouco a gente continua esse papo aí sobre o uso medicinal da maconha aí para vários problemas de saúde, na verdade, e a gente quer então deixar você bem atento aí, ouvinte, porque essa discussão é importante, é séria, já tomou todo o país, já passou pelo Congresso Nacional e o Brasil está avançando nessa linha aí de utilização medicinal dos princípios ativos aí da planta, né, que é cannabis sativa, exatamente. Olha, o programa de hoje tem algumas sonoras também exclusivas. Na verdade, a gente vai tentar aqui, junto com essa conversa com o Júlio Américo, fazer um pouco de retrospectiva do programa desse ano, né? Nós fizemos aí todos os sábados desse ano, então tem um monte de assunto que a gente abordou aqui nesses sábados do Alô Comunidade, e a gente vai rememorar um pouco com os ouvintes, trazer algumas sonoras que a gente considera destacadas, que rolaram aqui no Alô Comunidade. Daqui a pouco a gente vai estar soltando aos poucos
essa memória desse ano aí do Alô Comunidade, mas eu queria começar, Pailano, então, com uma sonora que eu trouxe de uma entrevista com a Rose Mendes, ela que é assessora de articulação e relações institucionais da Anvisa Nacional. Rose Mendes, que esteve em João Pessoa há uns 15 dias atrás, num evento aí da Angevisa, do governo da Paraíba, e ela veio falar de uma nova resolução para a questão da vigilância sanitária. Então, é a primeira sonora, essa daí é inédita, e a gente tem mais algumas de reprise. Diga, Pailano. Pronto, antes da sonora, quem quiser entrar em contato conosco, essa discussão é bastante interessante com relação à cannabis sativa, é só ligar diretamente aqui para os estúdios da Rádio Tabajara, através dos telefones 32147796 e o 32147797, sonora no ar. Rose Mendes, o microfone na mão do povo. Meu nome é Rosilene Mendes dos Santos, reconhecida como Rose Mendes. Eu estou assessora de articulação e relação institucional da Anvisa. Rose, qual a importância desse tipo de evento, de treinamento aqui, que vocês estão realizando esses 2 dias aqui em João Pessoa? Esse evento é muito importante para que a gente possa sensibilizar tanto a vigilância sanitária do Estado, dos municípios, quanto os parceiros, acerca da RDC 49 da Anvisa, que é a norma que regulamenta pela primeira vez na história para os pequenos negócios, para a agricultura familiar, para a economia solidária e para o microempreendedor individual. É a primeira vez que a Anvisa faz uma norma com tratamento diferenciado e favorecido para os pequenos negócios, e é muito importante que a gente passe a discutir isso no âmbito de todo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e aqui na Paraíba é um momento em que a coordenação do Estado está sensibilizada e quer capacitar e fomentar a implementação dessa RDC, que é muito importante, tanto para a agricultura familiar, quanto para a economia solidária, quanto para o MEI, em todo o estado da Paraíba. Está havendo um gargalo nesse setor, né, principalmente na emissão de autorização para a produção de produtos, de um modo geral, basicamente na agricultura familiar. Aqui mesmo na Paraíba houve recentemente uma manifestação, um protesto aí do pessoal do MST e de outros segmentos. Como é que vocês pretendem resolver isso no âmbito dos municípios? Bom, a questão do licenciamento sanitário para a agricultura familiar, hoje é uma polêmica muito grande no Brasil. A legislação brasileira para a agricultura familiar, ela está superada, ela não representa os agricultores familiares e mistura muito, tanto ações da Anvisa quanto ações do Ministério da Agricultura. Hoje são tantas normas, tanto da Anvisa quanto do MAPA, que confunde a cabeça dos agricultores familiares, eles que podem e devem comercializar os seus produtos para a merenda escolar. Infelizmente, o próprio governo que incentiva essa comercialização, incentiva os municípios e repassa os recursos para os municípios comprar produtos da agricultura familiar, aí emperra exatamente na burocracia técnica, né, por nós termos uma legislação muito confusa. Então, nesse momento, assim, a Anvisa, da sua parte, a Vigilância Sanitária, tem a RDC, que recomenda um amparo. Aqueles produtos de origem que são de responsabilidade da vigilância sanitária, que não são todos, né? Os produtos de origem animal e vegetal de responsabilidade do MAPA e os produtos processados é de responsabilidade da vigilância sanitária. Então, assim, o que é da vigilância, nós estamos pedindo e orientando que seja classificado risco. É preciso que os prefeitos, que os governadores busquem alternativas de implementar nos seus municípios órgãos que possam facilitar ao máximo essa comercialização, essa regulamentação. Portanto, assim, hoje
para nós é fundamental que as vigilâncias sanitárias passem a amparar esses agricultores, porque são alimentos que a gente conhece, são produtos que a gente conhece. Eu não acredito que é necessário tanta rigorosidade do campo burocrático para permitir que esses agricultores possam comercializar seus produtos. A gente está ainda, tanto as vigilâncias sanitárias, quanto ainda o MAPA, especialmente o MAPA. E Amparo, como é possível, como é que vocês estão trabalhando para que isso ocorra, inclusive nessa tua parte das relações interinstitucionais? Como eu apresentei, foram mais de 200, já estamos chegando a 240 atividades sobre esse tema da inclusão produtiva com segurança sanitária. Eu tenho rodado o Brasil inteiro, tenho ido em lugares que a Anvisa jamais esteve, tenho falado tanto para a vigilância sanitária, quanto para os agricultores, os empreendedores no geral, os parceiros. Tenho falado muito. A grande estratégia é falar, é buscar parcerias, é criar multiplicadores que possam ajudar. Uma norma por si só, uma lei por si só, ela é morta. A gente é que dá vida para ela. Eu estou envidando todos os nossos esforços para que a gente dê vida a essa norma e que ela, de fato, se implemente no Brasil. É isso que a gente está fazendo, porque eu acho que é uma grande saída. Eu acho que ela não é uma norma para prejudicar. Realmente a vigilância sanitária, historicamente, vem e nos próprios documentos tem o poder de polícia, mas esse poder de polícia ele tem que deixar de ser coercitivo, tem que realmente ser um poder de polícia para aplicar as penalidades a quem mereça. Não é ver todo mundo como culpado até que se prove o contrário. Esse programa, Rose, ele tem um foco mais nas comunidades e também nas comunidades rurais. Eu queria que você desse um recado para o nosso ouvinte, principalmente aquele que está pensando em montar um pequeno negócio nessa área de produção de alimentos, de fornecer alimento e comida de um modo geral para as prefeituras. Qual é o conselho da Anvisa agora para esse pessoal? Olha, primeiro gostaria de agradecer a todos os seus ouvintes que estão me ouvindo, né? Dizer que me ajudem a fomentar isto que eu falei, essa RDC 49 da Anvisa, que veio para amparar os agricultores familiares, os microempreendedores individuais e os empreendimentos da economia solidária. Se aproprie dessa norma, leve ela. Se você acredita que os pequenos negócios é a grande saída, procure o SEBRAE para buscar ajuda, porque o SEBRAE é um parceiro muito grande da Anvisa nesse momento. A outra coisa, busque se formalizar. Formalizar não é um bicho de 7 cabeças. Para formalizar, e o MEI, a norma da Anvisa permite que o MEI se formalize para a produção na sua residência. A questão das boas práticas sanitárias é muita higiene. A partir do momento que cada um de vocês, cidadãos brasileiros e brasileiras, se propõe a lavar a mão, a fazer alimentos com higiene, fomente, monte o seu negócio na sua casa, ajude a fomentar a economia brasileira, se formalize no portal. Quem é agricultor familiar, contem comigo como aliada para lutar nesse Brasil por um novo marco regulatório. Os que estão aí não representam a agricultura familiar, que tanto ajuda, que tanto se propõe enquanto uma política segura de alimentação nesse nosso país, que é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Ok, obrigado. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Beleza, agora são 2h25, você ouviu aí a sonora com a Rose Mendes, ela que é assessora de articulação e relações institucionais da Anvisa, esteve aqui em João Pessoa participando de um seminário aí
sobre essa questão da vigilância sanitária e a produção de alimentos na agricultura familiar. E a Anvisa também, ela é reguladora de novos medicamentos, novas drogas, né? Dessas farmacológicas. O Júlio está aqui conosco falando um pouco sobre a regulamentação do uso medicinal dos princípios ativos da planta da maconha. Júlio, como é que tem sido o papel da Anvisa? Como é que vocês têm negociado com a Anvisa, com o governo, de um modo geral, essa regulamentação? Desde o início do ano, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ela tinha se proposto a reclassificar a substância chamada canabidiol, que é um dos canabinoides presentes na planta, na maconha. Quantos são, Júlio, na planta? São cerca de 80, em média, 80 canabinoides que eles chamam, que são aquelas substâncias que são ativas para alguma patologia. E que são próprias da família, das plantas da família cannabis. Certo. E no dia 29 de maio desse ano, a Anvisa iria reclassificar, e aí houve intervenção política nessa história, e a Anvisa acabou deixando isso em banho-maria. E a gente veio levando até agora, conseguimos pressionar, conseguimos mobilizar a sociedade, ir atrás de OAB, dos conselhos, de comissões de direitos humanos, e aí, quando a opinião pública foi pressionando, então existe uma perspectiva de uma reunião da Anvisa que vai acontecer em janeiro agora, ainda não está definida a data, e existe uma perspectiva muito boa da reclassificação do canabidiol. Com a reclassificação, o canabidiol vai poder ser usado pelas pessoas que precisam dessa substância, bastando a receita médica de uso controlado, né? O que é para dar acesso às pessoas que estão precisando. Ô Júlio, em relação à receita especificamente, você disse que o Conselho Federal de Medicina, né, o CFM, ele expediu recentemente também uma espécie de regulamentação, expediu uma resolução aí para os médicos expedirem essa receita. Como é que está essa discussão? Hoje em dia aqui, João Pessoa, se a pessoa precisa usar um extrato desses aí, da cannabis sativa, como é que ele faz? Qual é o médico indicado que já está preparado para fazer essa orientação? Olha, veja só, existem alguns neurologistas, porque aqui nós temos um caso diferente aqui na Paraíba, porque nós entramos na justiça e conseguimos uma liminar a nosso favor, e hoje nós temos uma sentença em primeira instância já a nosso favor. Nós não dependemos da Anvisa, mas para quem precisa tem que ainda hoje passar por um processo de burocracia bem grande, laudo médico, termo de responsabilidade assinado pelo o paciente ou o responsável do paciente e o médico, uma prescrição médica, um termo de importação, tem toda uma papelada que tem que seguir, mandar para a Anvisa e esperar ainda o prazo de avaliação para vir a autorização, para aí então a pessoa providenciar a importação. Ainda tem que passar por desembaraço aduaneiro quando chega aqui, então tem toda uma burocracia que, se fosse reclassificada a substância, isso é, tirado do rol de substâncias proscritas para o de substância de uso controlado, isso aí ficaria melhor, no caso da Anvisa, né? E tem a resolução conselho, que pra gente, eu posso falar, né, que pra gente ficou muito restritivo, porque eles só autorizam prescrever o canabidiol médicos, psiquiatras, neurologistas, psiquiatras e neurocirurgiões, e só para crianças crianças e adolescentes até 18 anos com epilepsia grave de difícil controle, só. O Major Edmundo Alves ligou aqui agorinha, o Major Edmundo da Polícia Militar, que mora lá no Cristo e nos escuta, inclusive foi entrevistado recentemente aqui pelo companheiro Fábio e deu um toque pra gente aqui. Um feliz ano novo para o Major Edmundo e também para a dona Hilda Palhano, para o companheiro Evandro Teixeira, Edilson Andrade, para a nossa, Margarete Bandeira, companheira itabaianense, para seu João Teotônio, que mora lá nos bancários. Companheiro, eu gostaria de, além dessa questão do ponto de vista da saúde, existe também a questão do ponto de vista do consumo da droga ilícita, né? Que a maconha é considerada uma droga ilícita, mas já existe uma discussão internacional a respeito da questão de licitá-la
porque se chegou à conclusão politicamente, que inclusive vários países já liberaram, porque se chegou à conclusão de que a proposta do governo norte-americano, principalmente do governo americano, de agressão ao combate, de combater através brigando, lutando contra o negócio, não resolveu o problema, inclusive, muito pelo contrário, cresceu mais ainda o consumo da droga. Você também poderia tecer algum comentário a respeito de como se encontra a situação atualmente dessa discussão? Eu não poderia ir a fundo nessa questão por um motivo muito simples, porque a gente se dedicou muito fortemente a essa questão do uso medicinal, motivado pelos milhares de pessoas no país que estão precisando urgentemente desse uso medicinal. Para você ter ideia, só crianças e adultos com epilepsia refratária, ou seja, aquela epilepsia que não responde aos medicamentos, são cerca de 700 mil pessoas, só isso, só nessa patologia. Se você somar aí Parkinson, Alzheimer, pessoas que estão fazendo quimioterapia, com câncer, glaucoma, pessoas portadoras de HIV que usam também para fortalecer o sistema imunológico, aí vai para milhares, milhões de pessoas. Tem princípio ativo que serve até para o glaucoma? Sim. As pesquisas na área da medicina canábica, as pesquisas já estão bem avançadas. Claro, que como é algo novo, o debruçar-se sobre essas substâncias já é algo novo ainda, então existem muitas evidências científicas, mas que precisam ainda ser estudadas mais a fundo. E o que a gente quer é justamente que saia uma política nacional de cannabis medicinal no país, para que se possa estudar a fundo o valor terapêutico desses canabinoides, de forma que a gente possa ter um uso racional, um uso controlado cientificamente e, ao mesmo tempo, dar acesso universal à população que já usa há muito tempo. Quem não conhece uma plantinha chamada liamba no interior, principalmente no interior, nas cidades mais distantes, os mais velhos devem conhecer essa plantinha chamada liamba. É uma planta da família cannabis. Que tem várias, que no uso popular tem variedade, né? Várias aplicações terapêuticas. Beleza. Agora, Júlio, 2h33, daqui a pouco a gente retoma essa discussão. Você vai falar da criação da Associação Nacional dos familiares, das pessoas que estão batalhando para essa regulamentação. E a gente vai dar um pequeno intervalo, né, Maurício? Tem um comercial aí pra gente faturar. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Rádio Tabajara, 1110 kHz, a rádio da Paraíba. Agora, as suas manhãs de domingo tem muito mais alegria e informação. Programa Domingo no Rádio, das 6 às 8 da manhã, com a apresentação de Pessoa Júnior. Ligue e participe do programa mais alegre e informativo do Rádio Paraibano. Programa Domingo no Rádio. José Lins do Rego Cavalcante nasceu em Pilar e foi o escritor brasileiro entre os romancistas regionalistas mais prestigiados da literatura nacional. Escreveu 5 livros nomeados de literatura do ciclo da cana-de-açúcar, entre eles o famoso Menino de Engenho. José Lins do Rego, que nasceu em Pilar, é paraibano como você. Doença falciforme. 100 anos de diagnóstico. A doença falciforme é um problema que afeta 1 em cada 1.000 brasileiros, principalmente os afrodescendentes. O doente precisa de cuidados por toda a vida e o paciente tem que receber o tratamento adequado para não sofrer tanto com as dores, a anemia frequente e outros problemas de saúde, como a pneumonia, que podem ser agravados por causa das alterações genéticas no sangue. Por isso, você que é profissional da área da saúde, fique atento a esses sintomas. Em caso de suspeita, oriente o seu paciente a fazer logo o teste que identifica a doença falciforme. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
O esporte de todos. A música de hoje. A notícia de agora. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Para participar é só ligar 3214-7796 ou 3214-7797. Ok, agora são 2h36, estamos de volta com o programa Alô Comunidade deste sábado, o último do ano de 2014. Agora são 2h36. Hoje é 27 de dezembro. A gente quer agradecer a audiência qualificada do programa Alô Comunidade nesses meses, 12 meses aí do ano de 2014. Todos os nossos ouvintes que participam aqui assiduamente, ligando para o nosso programa, ligando aqui para a Rádio Tabajara AM. Mandar um alô especial para os nossos coprodutores, Fabiana Veloso, aí que está nos ouvindo na Torre, Mabel Dias, que tem colaborado com a Alô Comunidade esporadicamente também. Quem mais, Palhano, que tem nos ajudado? Aí o companheiro Fábio Mouzar. Fábio Mouza, e o Marcos Veloso, que são nossos companheiros aqui. Vamos aproveitar para mandar um feliz ano novo para o companheiro Fábio e para o companheiro Marcos Veloso. O Zuma Nunes a gente já citou, o Evandro Teixeira também, tem a companheira Déia do Monte, lá também da cidade do Pilar, que é nossa colaboradora, né? Deixa eu mandar um alô também para José Mailton, lá da cidade de Gurinhém. Zé Mailton que tá... Zé Mailton tá famoso agora, que ele ligou para a Rádio Senado. E a Rádio Senado tá botando no ar o alô de Natal. O alô de Natal. Cidade de Gurinhém, na TV, na Rádio Paraíba. Senado, lá em Brasília. Exatamente. Mailton, que é muito antenado em rádio, ele gosta muito e está acompanhando e conseguiu aí emplacar a vinheta de Natal. Não esquecer, Dalmo, de Cebolinha, né? Companheiro Cebolinha. Se esquecer dele, viu, ele reclama depois. Por falar em Cebolinha, lá no Gás, quem tá pedindo um alô também especial do Alô Comunidade é Bigode. Bigode, sei é quem o frequentador assíduo aí do bar de Carrá, o nosso amigo Carlos, e toda essa turma que frequenta o Carrá aí, no conjunto do ex-ditador Ernesto Geisel. Agora são 2h38. Maurício, eu trouxe uma sonora pequena, vou botar antes da gente retomar a conversa com o Júlio Américo aqui, da deputada federal Jandira Fegali. Ela comentou um pouco aquele incidente, na verdade não foi um incidente, foi uma agressão que ocorreu na tribuna da Câmara Federal do deputado também federal Jair Bolsonaro, aquela confusão toda que rolou nesse finalzinho de ano, do Bolsonaro com... Expoente Jair Bolsonaro. O grande Bolsonaro que simplesmente detonou as mulheres do Congresso e vocês, para quem acompanhou na imprensa aí a polêmica, a Jandira Fegali, ela deu uma resposta bastante... O indefecável. Jandira Fegali deu uma resposta ao deputado bem à altura. A gente trouxe a sonora que a gente copiou aí da TV Câmara. Solta aí, Maurício. O microfone na mão do povo. Presidente, eu já estava inscrita para vir a esta tribuna para falar de alguns temas importantes que considero que circundaram a todos nós durante a semana e particularmente no Rio de Janeiro. Mas antes de entrar nesse debate, eu gostaria de apelar à mesa que reflita junto com este Congresso sobre o episódio que ocorreu hoje neste plenário. Nós estamos vivendo um processo político onde não há mais limites, não há mais escrúpulos e não há mais referência do respeito à opinião, do respeito ao uso da tribuna, do respeito às mulheres e às mulheres parlamentares. A deputada Maria do Rosário hoje, no seu direito de parlamentar, veio a esta tribuna falar do trabalho da Comissão da Verdade, um importante passo dado por este país, passo que a América Latina inteira já deu, não só com memória
Verdade e Justiça com punição de torturadores. Aqui nós ainda estamos na primeira fase de apurar os fatos, de apurar os arquivos, de ter um primeiro relatório da Comissão da Verdade. Deputada Maria do Rosário, ex-ministra de Direitos Humanos, vem a esta tribuna falar deste trabalho e é seguida pelo deputado Jair Bolsonaro, que diz que não a estupraria porque ela não merece. Ora, este parlamento não pode ter um estuprador entre os seus quadros, ou que se admita como tal, ou que se reconheça como um criminoso. Isso aqui virou o quê, presidente? Esta casa vai conceber a presença de um deputado que ameaça de estupro uma parlamentar que dá sua opinião nesta tribuna. E o parlamentar usa do microfone do parlamento brasileiro para ameaçar de estupro uma parlamentar e se reconhece como um criminoso. E ainda diz que não a estupraria porque não merece. Isso não é admissível dentro do parlamento brasileiro. Nenhum deputado aqui, mulher ou homem, pode admitir um comportamento desse tipo. Ninguém. Aqui não é um problema de governo e oposição. Aqui é um problema muito mais grave. Nós estamos convivendo aqui com um criminoso explícito, autoconfesso, e que precisa ter uma punição do parlamento brasileiro. Eu, em nome da bancada do PCdoB, que já conversou sobre o assunto, entraremos hoje na Comissão de Ética para pedir a cassação do deputado Bolsonaro. Não é admissível um comportamento desse e que a Câmara, assim, absorva como se fosse natural, como se fosse um comportamento folclórico do torturador, que aqui se reconhece como tal, o deputado Bolsonaro, que além de torturador agora é estuprador também. Então essa Câmara precisa tomar uma atitude. Nós entraremos na Comissão de Ética e espero sinceramente que este parlamento, ao final de tantos anos de violação de direitos, de agressão, de desrespeito, tome uma atitude em relação a esse deputado. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Então tá aí, é o pronunciamento de Jandira Fegali, ela que é deputada federal pelo Rio de Janeiro, até o microfone, acho que é aqui, peraí, deixa eu baixar aqui. Ela que é deputada federal aí pelo Rio de Janeiro e com toda razão, né, replicou aí essa triste fala, como sempre, do deputado Jair Bolsonaro, também do Rio de Janeiro. E a gente precisa melhorar muito esse congresso, viu, Júlio? Para ver se melhora pelo menos o nível da discussão lá dentro, né? Que tá muito complicado. A gente está entrevistando o pessoal, o Júlio Américo, ele que é um dos fundadores, criadores aí da associação Amame. Me explica aí, Júlio, como foi que surgiu a ideia de criar essa associação em rede nacional para essa utilização, essa regulamentação dos princípios ativos da cannabis sativa? A AMAME é a Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal. Ela vem como resultado de uma luta que aconteceu, decorreu durante esse ano todo, para garantir o acesso das pessoas que têm patologias que podem ser tratadas com princípios da planta cannabis, da maconha, elas tivessem esse direito, né? Então, essa luta foi acontecendo e aí vários estados do país foram se mobilizando e a gente acabou criando uma rede nacional, uma articulação nacional, e essa articulação culminou essa articulação com a necessidade que todos os estados do país onde estão mobilizados em torno dessa regulamentação do uso medicinal da cannabis, de se unir, se organizar e se formalizar para ter esse direito de demandar juridicamente, de fazer várias ações, se mobilizar, promover eventos, fazer parcerias em torno dessa questão que a gente acha que é uma questão urgente para o país. É um passo à frente. É vencer os estigmas, vencer o preconceito e começar a dar a essa planta o seu devido valor, que é o uso medicinal, que ela realmente tem evidências científicas a esse respeito. E aí essa luta culminou no Rio de Janeiro, uma reunião no dia 13 agora, de dezembro, onde estavam presentes
vários estados, Rio, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Brasília, Paraíba e entre outros, e nós fundamos a Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal. Eu tive a honra de ser eleito presidente dessa associação nacional, e aí a gente vai começar todo um trabalho agora com uma cara, com uma identidade, mostrando para a sociedade que nós estamos organizados e não vamos arredar pé enquanto a gente não conseguir a regulamentação do uso medicinal da cannabis nesse país. Ô Júlio, se você não se importa, eu queria que você contasse a sua experiência pessoal, como é que você se envolveu com essa discussão, para a gente ter uma noção, né, de como as famílias, de um modo geral, têm se envolvido nessa discussão, que para o Brasil significa também um avanço na área de tecnologia de medicamentos, de aproveitamento fitoterápico também. E queria que você falasse um pouco de como é que está essa coisa. Você falou muito em importação. Como é que está essa coisa da produção nacional, essa parte aí? Primeiramente, eu queria dizer que antes de qualquer coisa, eu entrei nessa luta como pai. Eu tenho um filho que tem epilepsia de difícil controle, e meu filho vinha sofrendo muito, tendo cerca de 30 crises epiléticas por dia, e a gente numa angústia muito grande, porque as crises causavam danos cerebrais, e meu filho do ano passado, do segundo semestre do ano passado para cá, ele que estava quase andando, hoje ele não anda mais, ele não controla a bacia, ele faz os movimentos completamente involuntários de braços e pernas. E a gente, é uma angústia muito grande ter seu filho nos braços tendo crise, não poder fazer nada e ver os danos que essas crises causam. E aí essa angústia passou a nos mobilizar em torno primeiramente do nosso filho, depois nos juntarmos com outras mães que estavam passando, mães e pais que estavam passando pela mesma angústia, e hoje nos juntar com outros pacientes também de cannabis medicinal que estavam passando muito sofrimento nas suas patologias. E aí a gente iniciou essa luta a partir dessa demanda. Inicialmente é o amor que nos move, né? Foi isso, eu sou um cidadão como qualquer um, respeito profundo e amo meu filho como nunca, e não daria a ele nada que não fosse bom para ele. Companheiro, o Marinaldo de Mangabeira ligou agora para cá, elogiou a nossa iniciativa de trabalhar, de fazer essa entrevista com você, dizendo que por conta do benefício que muitas crianças estão tendo por conta disso. Agora ele pergunta o seguinte: onde é que foi iniciado esse movimento? Se foi aqui na Paraíba, ou em que estado é que começou o movimento pela briga da legalização desse princípio ativo da cannabis, principalmente no caso da epilepsia? No caso da epilepsia, porque já tem muitos anos que o próprio movimento canábico como um todo, que eles vêm lutando pela regulamentação da maconha como um todo, uso recreativo, industrial, religioso e medicinal. Então eles incluem já há muitos anos isso. Essa luta pelo uso medicinal, ela tomou corpo a partir da experiência de algumas mães no país, uma mãe de Brasília, uma do Rio de Janeiro, que elas começaram, foram as primeiras mães a lutar junto aos poderes públicos para ter o canabidiol, para ter o direito de importar o canabidiol para seus filhos. De forma legal, né? Porque ilegal já se fazia. Sim, elas importavam. Elas começaram a brigar para poder importar de forma legal. Exatamente, porque o início foi ilegal, elas traficavam. Eu também trafiquei. Eu também trouxe para cá de forma ilegal, porque a vida do meu filho estava em jogo e não tinha Estado que me impedisse de fazer isso, porque era a vida do meu filho que estava em jogo. Então eu faria isso, e acho que qualquer pai, qualquer mãe na minha situação faria o mesmo. Então a gente fez isso, mas só que a gente queria olhar para a sociedade de cabeça erguida e requerer do governo que ele cumprisse o seu papel de proteger a saúde da população. Então a gente foi lá para conseguir. Na Anvisa eles não tinham... Não tinha médico que prescrevesse, então nós acabamos entrando na justiça para conseguir isso, entramos contra a União e contra a Anvisa e ganhamos isso aí. Esse movimento ele surgiu a partir dessas mães, teve um até que saiu num programa de rede nacional e foi noticiado e começou a tomar corpo na imprensa, e nós a nos mobilizar. A Paraíba foi o primeiro estado do Brasil a entender essa questão como uma questão de saúde pública.
nós não entramos com advogado particular. Nós juntamos um grupo de mães e pais de crianças epiléticas e fomos ao Ministério Público Federal e solicitamos administrativamente que eles entrassem em nosso favor com uma ação para garantir o nosso direito ao uso do canabidiol. Então foi uma ação coletiva para mostrar para a sociedade que essa é uma questão de saúde pública, que é interesse de todo mundo, não é uma questão individual. Então nós nos mobilizamos, fizemos passeatas, fizemos ato público e a gente se tornou meio que uma referência nacional também nessa luta, dando o caráter social e político a essa luta, né? E aí, também nos outros estados, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, em Brasília, essa luta se mostrou de forma mais contundente também e culminou com a fundação dessa nossa associação, né? Aí 2h51, a gente está ouvindo o Júlio Américo, ele que está aí conduzindo essa associação do uso medicinal de canabinoides, né? E chama AMA-me, a Associação Nacional. Ele está falando um pouco dessa luta brasileira. Escreve aqui para mim que eu repito daqui a pouco, falando um pouco do uso medicinal aí, dos princípios ativos da cannabis sativa aqui para os ouvintes do Alô Comunidade. Olha, como eu falei também para vocês, o Júlio, daqui a pouco eu queria que você falasse, retomasse aquela discussão de como está sendo a produção dos princípios ativos no Brasil. E queria que você me desse alguns números da Paraíba, Júlio, se você tiver, de pessoas que precisam desse tipo de medicamento aqui no estado da Paraíba, para a gente ter uma noção, e como é que vocês estão se organizando também aqui no estado da Paraíba. Mas, como eu tinha dito antes, esse programa é um pouco de retrospectiva, e eu encontrei aqui a entrevista que nós fizemos em janeiro com o Chico Viola. Ele veio ao vivo também e tocou um pouco pra gente. Então a gente vai tocar um pouco aqui, repetir aqui o Chico Viola ao vivo. Fez um som aqui pra gente no Alô Comunidade. Eu vou dar um repeteco aqui do MPPQ, né? MPPQ. Versos íntimos que ele tocou aqui no estúdio pra gente, Maurício. Foi a primeira, né? Pra que a coisa entre num ciclo, né, interessante, né? Eu comecei com a última e vou terminar agora com a primeira. Assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja esta mão vil que te afaga. E escarra nessa boca que te beija.
ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causar ainda pena a tua chaga, apedreja esta mão vil que te afaga. E escarra nessa boca que te beija. Eita, desculpa aí o violão desafinado. É isso aí, agora são 2h57, aí rememorando a entrevista que nos deu Chico Viola em janeiro desse ano, aqui ao vivo no Alô Comunidade, pra gente também dar um retrocesso, uma retrospectiva aí cultural, né, Palhano, no Alô Comunidade, já que esse programa, Júlio, também tem essa função de cultura popular, de abrir espaço também para quem não está necessariamente na mídia de forma massiva, né? A gente está abrindo aí espaço para esses músicos, cantores, compositores da nossa Paraíba, principalmente, que tem esse trabalho importante nas comunidades e na cultura local. Chico Viola, que é uma grande figura contemporâneo nosso aqui da universidade e também um grande batalhador da cultura local. Nessa entrevista ele falou especificamente do trabalho que ele tem feito com o CAPS, né, Palhano? Com a recuperação de pessoas com determinadas dependências químicas aí. Agora são 2h58, vamos caminhando aí para o final do programa, Palhano. Você tá com a nota aí? Temos aqui uma agenda cultural deste sábado. A banda paraibana Seu Pereira e Coletivo 401 se apresentam na programação de Natal da Usina Cultural Energisa às 22 horas de hoje. A entrada é franca. Isso é bem interessante, né? A entrada é franca. A Usina Cultural Energisa fica na Cruz do Peixe, lá ali na reta final da Avenida Epitácio Pessoa, sentido Praia Centro. Beleza, agora 2h58, Maurício, vamos finalizando então a entrevista aqui com o nosso amigo Júlio Américo, ele que está à frente da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, AMA-me, é o nome da associação que foi criada. Júlio, você estava falando aí do número, de um pouco de estatística, né, do número de pessoas que precisariam estar usando esse tipo de medicamento, e também de como é que está a produção nacional, já que ainda hoje existe a necessidade de importação desses princípios processados. Como é que está esse panorama, Júlio? Nós estamos, a nossa luta agora é garantir que o país tenha uma produção nacional. A gente gostaria que o Estado brasileiro ele caminhasse para que ele pudesse plantar maconha no país para fins medicinais, com controle técnico-científico, com o melhor da técnica e da ciência, tudo certinho, direitinho, e que pudesse as pessoas ter acesso universal a essa produção. E não só cooperativas que pudessem pegar mudas para plantar também, clubes de plantação para fins medicinais também, que as pessoas pudessem ter acesso a essa planta, que é um fitoterápico de um valor inestimável, né, para diversas patologias. Então a gente, de certa forma, a gente está nessa batalha para
ter uma produção nacional, porque até 2016 o SUS deve gastar cerca de 34 bilhões só com medicamentos. E aí, se tem uma produção nacional, se garante melhor a qualidade, não se depende da indústria farmacêutica, não se depende de importação, e a gente tem condições de ter acesso a medicamento de qualidade e mais barato para a população. Companheiro, é cientificamente comprovado hoje que esse princípio ativo da cannabis sativa, principalmente no caso do canabidiol, ele é o mais eficiente no caso do problema de crianças, de pessoas que têm um problema de epilepsia. Cientificamente já está comprovado isso, que ele é o mais eficiente para criança, principalmente. Tem se mostrado hoje, porque ainda não existem trabalhos conclusivos nesse sentido, mas tem muitas evidências que têm demonstrado, e a própria prática popular, que a população tomou as rédeas disso e começou a usar, então tem mostrado que ele é muito mais eficiente do que os medicamentos convencionais para epilepsia. Alopáticos. Não só ele, mas, por exemplo, o THC, que é o princípio ativo que as pessoas dizem que dá o barato, tudo, ele tem um valor terapêutico muito bom para diminuir os sintomas de quimioterapia, para diminuir a dor crônica, para diminuir os espasmos da esclerose múltipla e tantos outros também. Pressão alta, né? É a planta como um todo. A gente precisa dar valor, é a planta que ela tá aí, que tem todos esses canabinoides que são extratos, que são extraídos dela, né? Ô Júlio, tem uma rede também de cooperação que está fabricando as essências, os óleos e tudo mais, e me parece que tem preciso ter um certo cuidado na manipulação disso. Você pode falar um pouco dos cuidados para quem não quer entrar na importação, quer fazer de forma caseira, artesanal? Qual é o aconselhamento que a associação dá para esses casos? Normalmente a gente pede que as pessoas que necessitem do uso medicinal da maconha que nos procurem, porque aí a gente pode dar orientações de como conseguir os extratos, de como fazer essas coisas. Agora a gente não tá, porque, por exemplo, a gente precisa de uma autorização legal para cultivo. Certo. Então a gente vai atrás dessa autorização legal, que já está prevista no artigo 2º, parágrafo único da Lei 11.343, a previsão para fins medicinais e científicos que se pode plantar, colher, produzir, extrair, processar. Isso aí é uma coisa que a gente vai atrás para garantir o acesso da população de forma mais barata e qualificada. Claro que tem que ter todo um cuidado, porque não é uma coisa que se tem, por exemplo, na epilepsia, você tem que medir a quantidade, o percentual de cada substância dessa, porque isso aí varia de criança para criança. Tem crianças que precisam de um percentual maior ou menor de canabidiol. Cada organismo responde de forma diferente, né? Então é preciso ter um certo cuidado. E vocês têm conhecimentos suficientes para orientar essas pessoas que pretendem manipular artesanalmente, se quiserem manipular? Vocês têm essas orientações? Na verdade, inicialmente, até que a gente tenha uma produção nossa local, que a gente quer ter, a gente quer ter inclusive o direito da gente produzir localmente, mas a gente quer produzir com orientação técnica, seja de organismo do governo, como a Embrapa, por exemplo, mas com a universidade, parcerias com as universidades públicas, para que a gente faça essa coisa de uma forma mais profissional. Ô Júlio, por falar em Embrapa, eu trabalho lá e há alguns anos atrás eu soube que a Embrapa iniciou uma pesquisa com essa planta, mas que foi imediatamente abortada, teve até um processo lá da Polícia Federal e tudo mais. Eu queria também te perguntar se tem algum pessoal de farmácia de manipulação que teria interesse, que já está trabalhando com vocês, algo desse tipo. E queria que você também passasse os contatos, né, para as pessoas interessadas, já que a gente está chegando aqui ao final do nosso horário, não dá para avançar muito para você fazer esse eu diria o seguinte, que quem precisasse de medicação do canabidiol, qualquer outro óleo extrato, que nos procurasse. Porque a gente dá as orientações para que a pessoa possa adquirir. Nós atualmente damos aos nossos filhos o importado. A gente não tem as condições técnicas, nem tem autorização legal para produzir. Então a gente vai atrás disso aí. Então, eu tenho o meu telefone pessoal, eu posso deixar aqui, 9813 1050, 9813 1050. E tem um outro também, que é o 8878 8088. 8878-8088, que as pessoas que precisem que nos procurem. E na internet, como é que tá para encontrar vocês? Veja só, a princípio tem
porque como a gente tá nascendo agora, a gente ainda não tem um site, ainda não tem mas tem um e-mail que é Presidência Ama-me, Presidência AMAME, tudo junto, @gmail.com, que as pessoas também podem mandar e-mail para esse é o meu e-mail institucional, que eu ficarei à disposição para responder a todas as dúvidas e até para convocar essas pessoas para estarem conosco nessa luta. Facebook não tem nenhum contato no Facebook? Por enquanto ainda não. Nós temos uma página chamada CBD Canabidiol.paraíba. É uma páginazinha que a gente tem lá que tem informações também. CBD Canabidiol.paraíba. Canabidiol.paraíba. Você botando lá aí aparece a página. Beleza. Júlio, fala só mais um pouquinho daquela porcentagem que você disse de 1% da população desenvolve a epilepsia, e desse 1% tem na população brasileira, a prevalência de epilepsia é em torno de 1% da população. E nesse percentual, esse 1% da população dá mais ou menos 2 milhões de habitantes com epilepsia, com epilepsia em geral. Desses aí, você tem cerca de 35% por aí, entre 30% e 50%. Dá uma faixa de 700 mil pessoas que têm epilepsia refratária, ou seja, aquela epilepsia de difícil controle que não responde aos medicamentos convencionais. Certo. Meu filho é um caso desses, que está usando inclusive o canabidiol para controlar. Que você poderia dar assim, só alguns pequenos detalhes rapidamente sobre como é a diferenciação entre a epilepsia convencional e essa refratária? Porque a epilepsia convencional, a epilepsia que se tem em geral, é uma epilepsia que ela é controlada com os medicamentos convencionais. Você toma um medicamento e você passa a não ter crises. A epilepsia de difícil controle, embora você tome as medicações convencionais, meu filho já tomou cerca de 10 combinações de antiepiléticos, e mesmo assim, tomando esses, ele tinha 30 crises por dia. Isso aí epilepsia, não responde aos medicamentos. E agora, com o canabidiol, ele passou de 30 a 8 crises em média, e a duração das crises em espasmos, ele tinha cerca de 20, 30 espasmos. Hoje ele tem 4, 5, 6, 7 espasmos no máximo. E há uma tendência de diminuir também essas crises? Sim, tem muitos com canabidiol, tem uma boa parte das crianças que usam canabidiol que estão controladas as crises, que não estão tendo. Param de ter. Crises de difícil controle, que não respondem aos medicamentos convencionais e estão controladas com canabidiol. Com o tempo elas deixam passa a ser controlada essas crises. Pode passar a ser controlada. O canabidiol, ele não é a cura, ele é a diminuição gradativa dos sintomas. Então, em alguns casos consegue controlar, em outros casos ficam com menos crises, né? Beleza, pessoal, agora são 15 horas 8 minutos, a gente conversou aqui com o Júlio Américo, ele que é o presidente da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, Ama-me é o nome da associação, foi criada recentemente, e ele está aqui divulgando, falando pra gente um pouco mais, explicando e tirando também esse véu do preconceito em relação à planta da cannabis sativa, que tem vários princípios ativos, bom para a saúde, né, principalmente de pessoas que têm alguns problemas aí neurológicos e tudo mais, e tem várias outras funções que a gente já conhece, a medicina e a ciência já conhece, e a gente está então explorando um pouco esse assunto hoje no Alô Comunidade de final de ano, Palhano. Eu quero desejar aí um 2015 show de bola para todos nós, Maurício, muita paz, saúde, prosperidade para nós e para as nossas famílias, e que no ano que vem a gente consiga estar cumprindo a nossa função aqui também através da rádio, através da comunicação, né, Palhano? No Alô Comunidade, agradecer a audiência de vocês nesses 12 meses de 2014, maneira aí nas festividades, cuidado com o trânsito, né, e com os excessos de final de ano. Um abração para todos e para todas. Nós estamos fechando este ano, o último programa hoje, de forma com chave de ouro, né? Essa entrevista foi importantíssima, não só para o companheiro, como nos honra também. E agora deixamos a palavra final
com o nosso companheiro. Uma boa tarde a todos e todas e até o próximo sábado, quando mais uma vez estaremos aqui fazendo o programa Alô Comunidade. Suas considerações finais, companheiro. Eu queria agradecer a cada um dos ouvintes aqui, agradecer a população pela compreensão que tem tido com essa causa nossa, pela receptividade e desejar a cada um de vocês, principalmente aquelas pessoas que sofrem com essas doenças e que precisam do uso medicinal da maconha, que a gente está aqui disposto a apoiar e vamos acreditar, ter fé que o 2015 vai ser melhor para todos nós. Saúde e paz para cada um de vocês. Obrigado a Palhano, obrigado a Dalmo, a nosso amigo Maurício, aos ouvintes do Alô Comunidade. Boa sorte, muita paz, muita saúde. Tchau. Aquele abraço. ZYI 689, Rádio Tabajara, Superintendência de Radiodifusão, transmitindo em 1110 kHz, com 10.000 watts de potência. Rádio Tabajara AM.